Às vezes a gente para e pensa, qual é a melhor forma de se aprender inglês? Bem, deixa eu te dizer, não há uma forma que seja perfeita. Existem diferentes caminhos de se começar inglês e o importante é começar. Mas eu posso te dizer que uma excelente maneira é através dos pronomes pessoais. Por quê? Os pronomes pessoais normalmente estão ali no começo das frases. Isso pode ajudar a gente a destravar aquele medo, por exemplo, de pensar, eu não sei como começar uma frase em inglês. Então, aprendendo os pronomes pessoais já é um jeitinho aí para melhorar esse lado, porque é com ele que a gente inicia muito das frases. Outra coisa é que os pronomes pessoais vão servir de base para diversos outros conteúdos, porque a gente vai ver ele o tempo todo em exemplos, em construções. Então, saber os pronomes pessoais é extremamente importante, que você vai se deparar com ele já no começo do inglês. Então, por que não começar a estudar com eles? É comum na escola, em cursinhos, as pessoas terem dificuldades com o inglês quando vai passando as etapas, porque não fixou bem ali o conteúdo básico. Então, não avance sem entender a base do inglês, porque você vai se sentir perdido. Se você não sabe os pronomes pessoais ainda, é hora de recapitular, de aprender de uma vez por toda. Então, se você sair desse vídeo sem entender os pronomes pessoais, eu sinto muito, você pode desistir, porque não vai. Pra gente entender os pronomes pessoais, eu quero explicar um conceito básico para vocês, que ele também se aplica ao português. Basicamente, uma frase ela é composta por um sujeito e por um predicado. Você precisa entender essa lógica para entender o que a gente está fazendo com as frases. Sujeito e um predicado. Eu digo assim, eu sou Fábio. Então, o eu é o meu sujeito. Nesses exemplos aqui, Maria caiu. Maria é o meu sujeito, é meu ser, e caiu é meu predicado. O mar é lindo. O mar é o meu sujeito, é a minha temática, que tem aqui um complemento que é lindo. Por que vocês precisam compreender isso? Os pronomes pessoais que a gente vai estudar aqui hoje, eles assumem a função de sujeito da frase. Isso quer dizer que normalmente eles vêm no começo, tá? Existem casos e estruturas mais complexas que ele não vai aparecer no começo, mas vamos fixar isso na nossa cabeça por agora. Vamos partir do português. Quais são os pronomes pessoais que a gente tem no português? Eu, tu ou você, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então pensa aí em frases com essas palavras. Normalmente você vai iniciar uma frase com essas palavras. Você é meu amigo. Ela é minha mãe. Nós somos amigos. Normalmente elas estão no começo. E como é que são essas palavras em inglês? Os pronomes pessoais em inglês. I, you, he, she, it, we, you e they. Vou colocar aqui algumas frases para vocês observarem a posição desses pronomes. Então vamos ver o significado dessas palavras, porque existem uns detalhes que a gente precisa se atentar. I significa eu, sem problemas. You é o tanto tu quanto você em inglês. A gente tem apenas um pronome, you. He é ele, she é ela, e a gente tem um pronome it, que a gente não tem um pronome correspondente no português. O it, ele significa aí, basicamente, ele ou ela, mas é o seu uso que é diferente. A gente não vai usar o it para se referir a pessoas. Se a gente quiser se referir a pessoas, a gente usa he ou she, ele ou ela. Mas, se a gente for falar de algum animal, a gente usa o it. Eu quero dizer assim, ele é bonito, mas se esse ele é um animal, eu vou usar o it. It is beautiful. Algumas pessoas traduzem o it como isso. Pode ser aí uma alternativa, não é 100% adequado, mas pode salvar a vida de vocês em alguns momentos. We significa nós, igual ao português, sem nenhum mistério. E a gente vai ter you novamente. Lembra que a gente falou de you anteriormente? Que significava tu ou você? Esse mesmo you também é utilizado na forma de plural. You também significa vocês, ou então vós. You, segunda pessoa do singular, e you, segunda pessoa do plural também. É igual. Algumas pessoas iniciantes confundem e acham que para usar o plural, vós ou vocês, em inglês é your com R, mas não é. You igual tanto para o singular quanto para o plural. E a gente vai ter um outro pronome pessoal, que é o they. O they, ele é utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino. Significa eles ou elas no plural. No português a gente tem esses pronomes diferentes. Tem eles, tem elas. Agora em inglês é uma palavra só que vai se referir
aos dois gêneros, ao masculino e ao feminino no plural. Eles ou elas. Vamos agora pensar sobre esses pronomes. Se eu te dou a frase She sings opera, o que significa she? She significa ela. Se eu te digo It is big, o que significa it? Ele ou ela para coisas ou animais. Se eu digo We love cakes, qual o significado de we? Nós. Agora você vai pausar o vídeo, eu vou colocar aqui mais alguns exemplos e você vai olhar para esses pronomes e vai fazer a mesma coisa. Vai olhar para eles, vai identificá-los na frase e vai falar os seus significados. Há apenas mais uma coisa que eu quero que você entenda, que vai ser muito útil nos nossos estudos e na nossa compreensão. Os pronomes têm uma função básica, que é a função de substituição. Essa super habilidade dos pronomes é utilizada para evitar repetições na frase. Vê esse exemplo. Se eu te digo assim, Maria é super rica, Maria é elegante. Eu tenho aqui Maria duas vezes, Maria é rica e Maria é elegante. Há uma repetição. Eu posso utilizar os pronomes para evitar essa repetição. Maria é rica, ela é elegante. Então eu uso o pronome ela para evitar a repetição da palavra Maria. Percebe aqui? E como é que a gente poderia pensar isso em inglês? Olha o exemplo. Paulo is my cousin. Paulo is cool. Eu tenho aqui Paulo duas vezes. Qual o pronome que eu posso utilizar para substituir Paulo? Paulo é um menino, então é ele. Eu posso usar o he. Então ficaria da seguinte forma. Paulo is my cousin. He is cool. Então esse he evita a repetição da palavra Paulo. Vou te dar mais um exemplo. João, Maria and I go to the beach next weekend. Então eu tenho João, Maria and I. Se eu estou incluso na situação, João, Maria e eu é nós. Qual é o pronome que indica nós em inglês? We. Então eu poderia substituir João, Maria e eu por we. Então eu vou colocar aqui na tela algumas situações e vocês vão observar os sujeitos das frases e vão substituir eles pelos pronomes pessoais que a gente estudou. Há alguns casos em que você vai evitar a repetição e há outros casos que você vai simplesmente substituir o sujeito por um pronome. E aí, entendeu ou não entendeu? Se você gostou, give me a thumbs up and subscribe.